Boa noite, pessoal. Oi, Camila. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Camila, solicita aqui para entrar, por favor. Pessoal, quem tá aqui já, convida os amigos que hoje vai ser uma live super especial com a Camila. Ela é do marketing digital e ela vai poder trazer várias informações aí para vocês. Peraí, deixa eu melhorar aqui só um pouquinho, gente. Camila, solicita para entrar, por favor. Olá! Hello! Tá me ouvindo? Boa noite! Boa noite, Gente, tudo bom? Vou mandar mande a aqui no setinha grupo aí já. para os seus Oi, amigos, para gente, tudo poder. bem? Como vocês estão? Vou mandar Boa aqui pro noite pessoal. a Mônica, todos. rapidinho. Vamos dar um tempinho aqui para chamar o pessoal para vir assistir essa conversinha. Já mandou aí nos grupos, Mônica? Já, né? Então, como é que eu faço, hein? Eu pego o link aqui Vamos lá dar e. dica, gente. Já começar com dica de marketing digital. Amiga, você pode pegar o link do seu Instagram e colocar nos grupos que você está com o seu computador aberto ou não? Nesse momento, Não, não, né? eu tô Não, então tudo fazendo bem. pelo. Camila, você não tá aparecendo aqui para mim. Pessoal, vocês estão vendo a Camila? É, Vocês não estão eu me não tô vendo? vendo. Não, você tá. Só tô ouvindo a sua voz. Dá para vocês me dizerem aí se vocês estão vendo a Camila? Eu tô te vendo, amiga. Gente, me digam aí se Oi, a Camila tá gente, vocês aparecendo. estão me. Então eu vou sair e Não, não entrar tá novamente, aparecendo. tá? Tá, Só então vou sai. sair e entrar novamente, só um pouquinho, peraí. Peraí que ela vai entrar de novo, gente. Boa noite, pessoal. Camila tá entrando aí. Que eu não sei por que não tava aparecendo aqui pra gente. Só a voz, né? Pois é. Tudo bem aí com vocês? Ah, ela tá solicitando novamente. Peraí. Boa noite. Sejam E, bem-vindos. e agora, tá me vendo? Agora tô. Ah! Ah, Oi, agora Lu, apareceu. Olivia! Lívia, essa Suas... live é especialíssima para você, para a Lu, para todo mundo que está aqui com muito carinho. Oi, Giovanca. Que Boa bom ter noite, vocês gente. aqui. Sejam Boa bem-vindos. noite, gente. Gente, Ó, obrigada, gente, Mônica, e pelo quem tá aqui e convite. não segue ainda a Camila, sigam porque ela é ótima, ela vive dando dicas. Inclusive, depois você vai me ensinar, amiga, a compartilhar o link da live com os grupos. Eu não Olha, a gente sei. vai falar sobre isso, então. Antes da Camila se apresentar, eu queria falar uma coisa, Camila, que eu estava pensando hoje, que Hum, engraçado, porque a minha área sempre foi na área da, assim, né? Sempre não, mas de muito tempo é nessa área da terapia, do autoconhecimento. E eu tinha muito preconceito com marketing antes de conhecer você. Queria te dizer isso. Porque eu achava que marketing era um negócio muito ruim, que não servia para terapeuta, que esse negócio de marketing não era de Deus, não. E aí eu conheci você. E aí eu mudei totalmente minha opinião. Hoje, né? Estou aqui iniciando empreendedorismo digital. Então eu queria te falar isso, assim, uhum. eu lembrei disso hoje. Mas, gente, ó, a Camila vai se apresentar. Ela trabalha com marketing digital, ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Vamos lá, Camila, se apresenta aí pro pessoal, para quem não te conhece, né? Porque tem um montão de gente aí que já te conhece.
Primeiro eu queria te agradecer o convite, né? Assim, você para mim é uma pessoa muito especial. Eu sempre falo isso para quem eu posso, que você para mim foi um ponto de cura Ai, como obrigada. cliente, né? Porque assim como você sempre teve essa impressão do marketing digital, eu acredito que Deus nos uniu para a gente poder entender um pouquinho de incluir mesmo o trabalho do outro, a importância que existe no seu trabalho e no meu trabalho, e o que que isso realmente pode fazer de diferença na vida do outro. É muito interessante hoje eu estar tendo essa oportunidade de estar aqui com você, né, Mônica, falando É sobre muito, isso, porque tem é alguns muito anos já que a engraçado. gente se conhece, né? A gente se conheceu através da Ingrid, que é uma grande amiga minha. E a Mônica, ela tem um jeito assim muito, uou, assim, muito alegre. Ela ri muito e ela assim, no começo eu tomei um susto com ela, porque ela se encantou um pouco comigo. E ela falou assim, gente, eu preciso, é você que vai fazer meu marketing. E eu não, eu nem sei para que vai isso, né? Como é que a gente se organiza nesse sentido? Então, assim, e aí eu fiquei olhando, e eu confesso, assim, aqui para o grupo, quem realmente está nos assistindo, a Mônica, ela trabalha com terapias, né? E, no caso, terapias quânticas, trabalha com constelação familiar, e nada disso dentro da minha realidade existia, né, Mônica? Então, assim, todas as vezes que eu sempre atendi uns nichos de cliente muito empresarial, e eu olhava para isso, eu falava, ah, você nem para que lado? E como é que eu vou ajudar uma Camila, pessoa que eu não conheço? deixa eu Pode compartilhar aqui falar. só uma parte dessa história. Porque a Camila foi me ajudar a fazer, como é que é o perfil do seu cliente? É o. Ai, agora Persona. esqueci. A A persona. persona. Nossa, gente, é muito difícil quando você trabalha com dores das pessoas, né? E foi muito legal isso, assim. Eu compreendo que foi um caminho, né, Camila? Tanto para mim quanto para você. Porque depois disso você começou a conhecer mais terapeutas e mais pessoas foram te pedir ajuda nesse caminho aí, né? É, E é isso, assim, como que a gente precisa aprender a olhar de uma forma diferente, até para aquilo que a gente faz e para o que o outro faz também, né? Então, foi um uhum, caminho, eu admito, assim, que eu demorei um pouco nesse caminho, porque já era até para eu estar fazendo mais coisas, mas, enfim, a gente precisa levar esse tempo, às vezes, para amadurecer, né? Para ficar claro. Então, talvez quem esteja aqui atendendo e possa encontrar alguns bloqueios, não desanime, porque é um passinho de faz cada parte do vez e a gente processo. vai superando. Verdade, é um passo de cada vez. Então, assim, eu realmente tive essa oportunidade de trabalhar com a Mônica num formato de mentoria, né? E assim, para mim foi muito novo, porque eu estava me encontrando com conteúdos novos, e quando a gente precisa entender um pouco mais sobre isso para poder se ajudar. E eu precisava entender as dores dos clientes dela e ela tinha essa dificuldade com o marketing. Por isso que eu digo que essa questão do movimento faz com que a gente chegue realmente assim às pessoas certas, né? Porque não só eu estava te auxiliando no seu processo, como você também estava me auxiliando no meu. Então, assim, eu vejo cada cliente que chega para mim como um presente mesmo de vida, né? Porque, assim, às vezes eu tenho até a impressão que eu mais ganho do que contribuo. E, assim, e nisso a gente vai traçando aí esse poder, vamos dizer assim, da troca, né? Que é tão importante. E, assim, para mim, assim, o que eu gostaria de falar aqui hoje um pouquinho, por mais que a gente vai falar algumas questões sobre marketing digital, mas é muito sobre a constelação familiar mesmo, né, Mônica? Que é uma das questões que você faz e que você faz com muita excelência e que hoje eu me propus aqui a falar um pouco sobre a minha experiência com você, né? Sobre isso e o que que isso realmente fez diferença na minha vida. Porque durante muito tempo, gente, eu como marqueteira, vamos dizer assim, eu trabalhava auxiliando ela, mas eu não tinha ainda vivido, passado pela experiência de verdade, de sentir o que era estar na pele daquele cliente. Mas todo aquele processo inicial, em nenhum momento eu tinha sentido no meu coração que era o momento para eu realmente me abrir para fazer a constelação. E aí eu
mentorei a Mônica, a gente fez vários projetos juntos, mas em nenhum momento eu tive o interesse de fazer. Até que a vida foi me trazendo outros clientes, outros negócios, foi surgindo coisas maravilhosas na minha vida, e era muito presente, assim, e eu ficava assim, gente, eu tô confusa. Eu realmente não sei o que Deus quer de mim. O que é o meu propósito? E aí eu procurei a Mônica com ajuda para fazer a constelação com foco em propósito. E eu te afirmo, Mônica, que a constelação, ela me auxiliou mesmo, de verdade, assim, a ter toda a clareza. Para mim foi uma fonte, assim, de clareza absurda que trouxe para mim. Tanto que com o que eu me conectei lá atrás, quando eu fiz a constelação familiar, eu realmente, aquela constelação para mim fez muita diferença, porque eu consegui entender realmente o meu propósito, os meus valores, os meus princípios e colocar as questões em ordem, principalmente o meu sentimento perante a vida, né? E assim, principalmente, Mônica, eu tirei um bloqueio que eu tinha, porque eu olhava para você com um olhar assim, que eu pudesse estar ferindo uma crença que eu tinha, uma religião que eu tinha, eu não conseguia entender exatamente como era, né? E quando eu passei pelo processo que eu vi que o processo é eu comigo mesma, é a minha mente, você apenas é um processo, assim, uma ferramenta de Deus que vai facilitando para com que eu me conectasse com o que estava dentro de mim. Eu falei, gente, se as pessoas tivessem noção do que realmente tem poder de, tipo assim, de facilitar a gente ter essa visão, e assim, com muito carinho, com todo o meu coração do mundo, eu falo aqui para você com muita gratidão pelo seu sim, pelo que você faz, pelo seu trabalho, porque eu consegui enxergar as questões de ordem, eu consegui enxergar o que eu sentia que era pesado para mim dentro do meu propósito de vida, que está em auxiliar, né, as pessoas, meu propósito que eu entendi lá, estava muito em abrir caminhos para as pessoas, né, Mônica? E baseado em algumas palavrinhas-chave, que até hoje eu lembro que foi que saiu para mim, né? Que eu senti no meu coração, que foi a verdade, o amor e a gratidão. E para mim foi muito importante aquilo ali, porque para mim, todas as vezes que eu sentia algum tipo de dúvida, vinha aquele sentimento do que eu vivenciei com você naquela constelação. E eu fui muito insegura, gente, porque existem formas diferentes de fazer a constelação, e eu preferi, nesse primeiro momento, fazer a constelação sozinha. Eu e ela, né? E aí eu, com certeza, eu digo para vocês que não tem lógica, é uma questão do meu sentimento comigo mesma, é uma conexão profunda de eu comigo mesma. E assim, foi muito lindo tudo que eu vivi. Eu fiquei umas 2 semanas assim, parece que eu tava flutuando. Me encontrei, assim, sabe? Tipo, eu falei assim, gente, que coisa mais maravilhosa. E assim, só já vou abrir para você falar. O que eu mais sinto é isso. Eu consegui me encontrar com a minha verdade. Eu consegui encontrar com o que realmente eu tinha desejo no coração, né? E claro que depois que eu fiz ali para mim a palavra-chave que me vem do que eu fiz com você do processo foi a constelação, a questão da clareza. E eu quebrei todos os. A Nath está até falando aqui, né? Que em relação a falar de religião e de Deus, né? O que isso trazia para mim. Porque eu nasci dentro de uma religião católica, de uma família católica. Então, assim, quando eu olhava para a Mônica toda colorida, com o anel colorido, brincando assim, eu falava assim, gente. Aí eu, gente, eu não sei se eu sinto que é o momento de realmente me permitir passar por esse processo, mas de alguma forma lá no meu coração, eu sentia que eu pudesse estar desonrando alguma questão de uma crença que eu tinha. Até eu entender que focinho de porco não era tomada, que aquilo não tinha esse medo todo, essa insegurança, meu marido falando aí que é prova viva da minha mudança. Ah, Felipe, você, né? Então, essa questão do que me trouxe essa clareza, né? E principalmente essa questão de ordem. E assim, eu entendi que não tem nada a ver com religião, ninguém invoca nada, é uma questão de você com você mesma. E é muito lindo esse trabalho. E aí eu vou te abrir para você explicar mais, amiga, e aí você
pode explicar de como, assim, como é que isso funciona? Porque, assim, eu vivenciei no coração aqui, eu estou dizendo isso para as pessoas aqui, em nível de se você está inseguro, se falta um pouco de clareza, se falta um pouco de dúvida, se seu coração está sentindo assim, eu sentia na minha cabeça que eu precisava ajudar as pessoas, mas eu não conseguia me permitir porque eu sentia um peso, né, Mônica? Não sei se você vai lembrar, mas eu sentia um peso que eu falava, não quero. E ela, ai, Camila, se visualiza levando luz para essas pessoas. E eu falo assim, Mônica, eu não consigo, isso não é para mim, tipo assim, do meu propósito, né? E aí ela falava assim, até que, não sei se como é que isso funciona, se é sabedoria ou o que foi, mas para mim eu entendi que eu entendi que eu assumia diversas vezes lugar que não era meu. Eu acabava, por exemplo, quando eu me envolvia muito com a história dos outros, eu buscava esse peso para mim. Eu entendi que o propósito está em inspirar e não me envolver, né? Até eu conseguir entender isso, e para mim isso eu só consegui sentir de verdade foi com a constelação familiar. Então, para mim, Mônica, eu te agradeço. Eu te honro pelo seu sim, de você estar no seu lugar fazendo o que você faz, porque você me ajudou muito. E depois da oportunidade que eu tive, que foi de fazer essa constelação com você, várias pessoas sentiram confiança, né? De fazer com você também, de se abrir para isso. Por isso que eu me propus de fazer essa live aqui com você, porque eu acho tão importante o trabalho que vocês fazem. E por diversas vezes a gente se sente tão presa numa situação que é tão pequena, né? Às vezes crença, religião, às vezes alguém que pode julgar, a palavra constelação me vem tanta coisa na cabeça, são nomes diferentes, então por isso que eu tô aqui realmente assim, de coração aberto para te agradecer esse propósito mesmo do seu sim, viu? E é isso, Obrigada, você quer Camila. explicar como funciona? Então, gente, primeiro, Camila, quero também te agradecer, né? E não é assim, não estou aqui falando nenhuma mentira. Eu admiro muito você, o seu trabalho, e você também transformou minha vida, porque sempre que eu estou aqui, às vezes em dúvida, e às vezes eu falo assim, ai, não, acho que eu não vou continuar com essa coisa de marketing digital, não. Aí eu mando uma mensagem para Camila. Sempre que você me envia uma mensagem, a sua mensagem é de luz, sabe? Assim, sempre você me dá também. Você fala alguma coisa que faz toda a diferença e isso me dá ânimo. Então, como a vida é importante a gente se colocar no movimento, porque quando eu me coloco no movimento, eu posso ajudar as pessoas naquilo que eu não sei, né? Que talvez Deus tenha me dado como função, ou que eu, né, tenha gostado de fazer, eu não sei muito explicar muito bem, mas quando eu A me Lívia tá falando alinho do com o meu coração, combustível. do combustível, né? Quando eu me alinho aqui com o meu coração e eu sinto assim, nossa, isso faz todo sentido, eu sinto que eu posso fazer diferença na engrenagem. Aí, quando a Camila pode fazer a parte dela, ela está fazendo a diferença dela. E cada um de nós, né, somos uma pecinha dessa engrenagem. E é muito engraçado, porque a Camila, quando ela estava lá tentando desenhar a persona comigo, e ela me fazia as perguntas das dores e tudo mais, ela ficava assim, mas amiga, se eu fizer esse negócio, eu vou voltar? Eu falei, como assim, Camila, você vai voltar? Você vai para algum lugar? Aí eu fui É entendendo que ela verdade. tinha medo que eu levasse ela para algum lugar e ela não voltasse. Eu falava, não, Camila, não existe isso, não é assim. É um processo. E fui aos poucos, né? Porque ela também É ia me verdade. ajudando. Eu tinha que explicar um Mas pouco ela, entende. Ó, ela vamos falar isso começou aqui agora no olhar do marketing, né? Então, assim, o que a isso, e gente vem falando aí para você, ela começou Mônica, a eu falar. olho para você, eu sei lá, você vai me levar para onde? Eu vou fechar o olho aqui, vai que você me leva. Eu vou entrar assim, ó, um olho fechado e um aberto. Aí Eu não sei ela, o que você vai aí eu fazer lembro comigo, assim, você não me né? explica. E aí, Pode Camila, você falar. me perguntava, e foi muito interessante, gente, porque como para mim o meu paradigma era outro, eu achava uma coisa assim que todo mundo entendia.
Assim como, por exemplo, quem é do marketing acha que todo mundo entende. Só que não é assim que as coisas acontecem, né? Então a Camila me Verdade. trouxe um olhar que eu não tinha, porque o meu olhar era daquela pessoa que sempre buscou, que sempre estudou, que sempre leu do assunto. Então é muito interessante como a gente se complementa. E a constelação familiar, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala que nós todos A somos Natália todos. tá falando que agora você. Olha só, amiga. Agora vocês sabem por que que eu tinha medo. Ela teve muito medo. Descobrimos seu segredo, Nath. Aí, o que aconteceu? É, o Bert Helling, ele é um alemão, ele morreu ano passado. E ele, na verdade, ele não inventou a constelação familiar. Ele já tinha que eu não lembro agora, uma mulher que começou a fazer essa pesquisa e isso foi muito, combinou muito com as pesquisas que ele estava fazendo. Por quê? Ele era seminarista e ele foi para a África fazer um trabalho lá pela Igreja Católica. E lá ele observou as tribos, né, que têm os comportamentos deles. E ele observou ali, porque era um grupo relativamente pequeno, mas maior do que uma família. E ele observou que as pessoas, elas se preocupavam umas com as outras, porque elas entendiam que, se, por exemplo, a Camila está com um problema, eu posso verificar se tem alguma coisa que eu possa fazer por aquele problema, ou se eu estou deixando de fazer algo que está, digamos assim, gerando um problema para a Camila. Porque, por exemplo, vamos me colocar aqui no lugar de cliente. Se eu sou cliente da Camila e eu não consigo assumir a minha responsabilidade no meu negócio, o que é meu, o que é a minha parte, fica pesado, digamos, para ela, que é do marketing, ter que cuidar da parte dela e da minha. E como a Camila, por exemplo, estou falando especificamente de você, Camila, você é uma pessoa de coração muito bom, Uhum, você tem essa tendência de querer ajudar as pessoas, né? De querer ajudar elas, uhum. por quê? No melhor, Pode falar. no seu Tá melhor, bem. né? Você quer. Não, assim, no seu melhor você quer ajudar, mas muitas vezes o que a gente foi verificando? Foi Que a gente percebendo, acaba, às né? vezes, pegando pra gente o peso que não é nosso. E quando a gente faz isso, a gente não consegue mais ajudar. Porque às vezes a É gente verdade. adoece, às vezes a gente fica cansada, aí acontecem coisas, né? E aí a gente vê que a coisa não está fluindo. Então, o que a constelação familiar fala, né, sobre isso? Que, na verdade, nós estamos muito conectados uns com os outros e principalmente com o nosso sistema familiar. Então, hoje, eu fiz uma constelação que foi linda e a cliente, a fala dela toda era uma dor que ela sentia em relação à mãe dela. E a gente fez a constelação e a gente observou, ela observou, né, no campo, porque agora com essa coisa da pandemia a gente faz online, mas é muito lindo, assim, porque a gente pede permissão ao sistema familiar para a gente, com amorosidade e respeito, olhar para o que é que precisa ser visto naquele sistema. E quando a gente foi fazer a constelação, ela verificou que ela estava muito ligada com todo o destino do pai dela, que foi muito difícil. A mãe dele ficou internada muito cedo, ele foi criado por outra pessoa, enfim. E aí, como é libertador, porque não é algo que alguém está falando, é algo que você sente dentro de você. Isso é Porque faz verdade. todo sentido, porque. E aí, gente, entra a questão da religião, né? Que as pessoas acham que isso tem a ver com religião. E não tem a ver com religião. A gente fala, né, sobre campo magnético. Hoje a física já pesquisa sobre vários assuntos, né, sobre esse aspecto da conexão. A gente está aqui, gente, com a internet e a gente não está vendo nada, né? A gente sabe que tem um sinal, mas antigamente, quando já tenho 50 anos, sou da antiga, tinha um montão de cabo para a gente estar. Não existia isso aqui que a gente está fazendo.
E Uhum. existe algo nos conectando. Tanto que eu estou na minha casa, Camila está na dela, cada um está na sua casa. E a gente está aqui conversando, né? Trocando uma informação. Como isso é possível? Né? Então, da mesma forma, se a gente pensar, existe um campo que a gente não vê, mas que a gente sente no nosso coração, que está nos conectando com o nosso sistema familiar. E o que o Bert observou, né, em toda a pesquisa dele? Gente, que tudo é por amor, sabe? E é um profundo movimento de honrar a história do outro. Porque, às vezes, tem histórias que são muito difíceis, né? São muito doloridas. Mas quando alguém pode olhar para isso com amor e respeito, honrar o que foi difícil, honrar o que foi bom também, né? Porque se você está vivo, é porque foi bom, você existe, né? Teve alguma coisa boa, existe a sua existência. Uhum. E aí, quando alguém Uhum. pode fazer isso com amor, mas aí é que tá, né? Essa clareza que a gente pode estar é muito libertador. Hoje, compartilhando aqui, né, rapidinho, meu marido compartilhou um post no grupo da família. E eu dei a minha opinião sistêmica, porque a opinião sistêmica, gente, geralmente ela vê as coisas de uma forma um pouco diferente daquela cultura que a gente tem. Então, eram posts falando sobre o jogador de futebol, né? Um jogador de futebol famoso, que a mãe dele teve uma vida difícil, não sei qual a história de vida dele, e aí a mãe dele teve uma vida muito difícil e ele postou dizendo que ele faz tudo pela mãe dele, que ele mora com a mãe dele. E aí eu falei, gente, sistemicamente, isso não está em ordem, porque ele é adulto. Uma coisa é ele honrar a mãe, ele pode até ajudar a mãe dele, porque ele é um cara milionário, mas seria ordenado que ele deixasse a mãe dele ter a vida dela, porque a mãe dele, até na foto, assim, parece uma mulher jovem, assim, uma jovem senhora, e ele poder seguir a vida dele, casar, ter filhos, enfim, seguir o destino dele. E isso, gente, é bíblico, né? Eu não sou uma grande estudiosa da Bíblia, eu só sei poucas coisas, mas eu sei que isso é bíblico, que está lá, honrar seu pai e sua mãe. E quando você casa, né, Camila, tem um trecho lá que fala sobre isso, Isso. e que você como eu não sei a palavra certa que está na Bíblia, gente, mas eu sei que fala, o sentido que é sagrado, que é bom, tanto o homem quanto a O homem vai mulher, deixar a sua casa, o homem vai deixar a deixar o sua seu casa pai e e a vai sua viver com a sua mãe esposa, e seguir. Por quê? O que a gente observa? a sua nova Né? família, Que né? aí são as questões que a gente começa a observar na constelação familiar, que dão as confusões sistêmicas, que a gente chama de emaranhamento. Por quê? Começa a morar todo mundo numa casa, aí todo mundo quer resolver o problema de todo mundo. Isso começa a gerar, em vez de uma solução, problemas. Então, como que aparentemente uma coisa que ai, que lindo, um filho que cuida da mãe. Ok, não estou julgando, mas por trás desse comportamento, provavelmente tem uma dor sistêmica, entendeu? Tem algo ali que Uhum. impede esse filho de falar, mãe, eu honro tudo que você fez por mim, faço, né, em honra a tudo isso, eu retribuo, né, como eu posso, financeiramente, enfim, mas eu agora, né, vou seguir o meu destino, né, não sei, né, casar, ter filhos, porque é uma coisa muito do homem, né, do ser humano, querer fazer esse movimento de evolução na vida. E como a gente faz isso com outra pessoa, através dos nossos relacionamentos, né? De casal. É Mas assim nesse... que a vida vai para frente, né? Porque quando não que você seja obrigada a ter filhos, né? Tem muitas pessoas que optam não ter, não tem nada disso. Mas o que acontece? Quando a gente opta a se fortalecer, né? No caso, Camila, como mulher, junto com Felipe, homem, eles dois formam uma fortaleza e dali para frente
eles são os grandes ali naquele sistema familiar, né? Diante dos filhos. Então, é muito divino se a gente pensar por esse aspecto, né? Porque tudo isso que a gente Uhum. está conversando aqui, a gente observa na constelação familiar que a gente fica, por amor, fazendo um movimento que que a gente Que nos explica, porque às prejudica. vezes é até difícil de entender, um movimento de querer cuidar do nosso pai e da nossa mãe, porque às vezes não é nem um cuidado físico. Às vezes é um movimento de ficar olhando para eles, de ficar querendo resolver a vida deles, e a gente não faz o movimento de olhar para a nossa vida. E, Cuidar da gente, nossa própria vida, né? eu pergunto aqui para qualquer um que tenha filhos e também quem não tenha. Quem tenha filhos, pensa aí, se o seu filho chega e fala, mãe, eu ganhei um prêmio, eu vou viajar, eu vou apresentar esse trabalho aqui que eu gostei muito em tal lugar. O que você, como mãe, vai sentir? Você vai sentir alegria. Você pode até ser aquela mãe medrosa, falar, ai, meu filho, toma cuidado. Olha, mas você vai ficar feliz porque o seu filho está indo para a vida, para o mundo. E assim também são os nossos pais. Só que o que acontece? O Bert também observou que a lealdade sistêmica muitas vezes nos prende. Então, digamos, a Camila, ela me ensinou muito essa coisa do marketing do coração, né? Que vai muito em Uhum. contra o que eu acredito, assim, dessa coisa de você olhar para você, para sua essência. O que é sua essência, né? E, e aí, digamos, não dá nem para negar, né, gente? Eu adoro cor, sou super colorida. Aí, digamos que eu nasci num sistema familiar que é errado ser colorida, que o certo é vestir preto e branco. Eu vou vestir preto e branco para ser leal àquele sistema familiar, mas eu não vou conseguir me sentir bem, eu não vou conseguir me sentir bonita quando eu olhar no espelho, porque eu gosto de amarelo, azul, verde, laranja. E digamos, no meu sistema familiar, não é permitido usar cores. E aí, o que o Bert fala? Que muitas vezes a gente precisa honrar o nosso sistema, honrar, dar esse lugar de honra e dizer, né, que ele fala que é uma desobediência em ordem, que é a gente poder dizer para o nosso pai e a nossa mãe: eu recebo tudo que vocês me deram com amor, mas agora eu preciso colocar, né, o meu salzinho, né, aquele salzinho que você trouxe com você lá de cima antes de nascer, na vida, porque se você ficar guardando esse Na sua salzinho aí no vida, né? bolso, tem eu não sei se é verdade isso, né? Mas tem uma piada que diz que quando a gente morre, acho que é São Pedro, né, que dizem que fica lá na porta do céu, ele fica com a chave lá do portão, aí ele fala assim, tá, e aí, o que você fez? Aí você chega e fala, eu fiz isso pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho. Tá, mas o que você fez por você? Então volta lá agora, ó, você não morreu não, você só tá dormindo. Agora volta lá e faz alguma coisa boa por você aí, porque você não fez nada de bom para você. Então isso é uma piada, gente, assim, né? Uma brincadeira. Mas faz a gente refletir sobre ok a gente ser boas pessoas, ok que a gente está aqui para servir os outros, mas é muito importante a gente poder servir a gente também. E aí vem outro Essa princípio questão da bíblico. prioridade, né, Mônica? A questão da prioridade é muito forte. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Como é que a gente entende? Eu tenho que amar o outro, se sobrar espaço, eu me amo. Fica pesado, porque a gente não consegue colocar a nossa luz no mundo. E é isso, assim, gente, eu já tive, eu não vou dizer para vocês que eu não tenho, mas eu já tive muitos bloqueios, conversando com a Nath, com a Camila, um dia almoçando com elas lá em Taguatinga, a Nath falou, amiga, cadê esses vídeos falando dessas coisas? Ai, meu Deus, é mesmo, eu tenho que fazer mais. E, ai, meu Deus, eu gosto tanto de conversar com você, eu queria que você tivesse vídeo para assistir. Então, assim, porque, Tá gente, escondendo o tesouro, né? é esse medo que a Insegurança. gente tem do julgamento do outro.
E uma coisa que eu tenho aprendido, né, que eu tenho exercitado na minha vida e tenho multiplicado isso você nunca vai agradar todas as pessoas, né? Você nunca, porque vão ter aquelas pessoas que gostam de se vestir só de preto e branco, tem aquelas pessoas que já gostam de um pouquinho de cor, tem aquelas que gostam de muita cor. Ok, mas a gente pode se Vai dar um choque, respeitar. né? Mas a gente vai se Mas a gente complementar, pode né, se amiga? respeitar, né? A gente não precisa querer que todo mundo seja igual a gente. Agora, quando a gente respeita primeiro a gente, sabe? Gente, é muito mais fácil a gente respeitar o outro. No nosso casamento, no nosso trabalho, com o nosso cliente, com aquilo que você sente que faz toda a diferença para você, né? Então, é muito libertador. Eu queria poder falar sobre isso, né? Porque a Camila e a Nath, que está aqui, assim, elas me inspiravam muito. A Nath eu tive menos contato, e a Nath é muito engraçada, porque a primeira vez que ela me viu, ela olhou assim para mim com uma cara assim, com essa cara braba que ela faz de vez em quando, e olhou assim do tipo, o que você está inventando, Camila? Aí eu olhei assim, aí eu, tá bom, fiquei toda sem graça, assim. E a Camila sempre Nath, falava Nath, da Nath, sua fama tá porque longe, hein? café com leite. Não, a Camila nem me falou nada. Eu só vi a cara da Nath assim, ela chegou toda séria e trabalhando e Hum. produzindo. E aí eu falei, nossa, ela é séria. Foi a primeira impressão que eu tive da Nath, né? E aí eu falei, eu fiquei até com medo. E aí foi muito interessante, né? Porque apesar da gente ter, de repente, vir de famílias diferentes, vir de criações diferentes, a gente foi se conhecendo e vendo que a essência de nós dois, de nós todas, né? Era uma essência boa, era uma essência divina. E quanto cada uma podia se conectar com aquilo que era melhor para si, mas a gente pôde se ajudar, né? Então foi muito interessante tudo isso nesse caminho. E hoje a Camila está É, aí, amiga. empreendendo junto com a Nath. E eu sempre falava com a Camila, Camila, cadê o seu produto, Camila? Quando é que você vai fazer? Ai, amiga, eu não Verdade. sei. Eu acho que não. Eu falava, nossa, Camila, você tem É, muito assim, jeito. isso que você fala, amiga, assim, por muitas vezes a constelação mesmo me ajudou a ter essa visão, né? Que no caso, por exemplo, é igual eu falei, essa questão, vamos supor, de lançar um produto online. Sempre vinha a voz na minha mente que era, nem, tipo, todas as campanhas que eu faço dá muito certo. Olha o que vinha na minha cabeça, talvez um merecimento, não sei, mas vai explodir, eu não vou dar conta de atender esse tanto de gente, porque vai ficar pesado para mim. Eu sentia o peso só de falar. Eu já sentia o peso na minha cabeça. E doía minha cabeça, doía minhas costas, doía tudo. Eu falava, não quero isso aí pra mim não, porque eu sei o tanto que dá certo e eu tenho que ser responsável pelo que eu atraio. Então eu mesma me sabotava, né? Tipo, porque assim, Uhum. eu não acredito, eu não entendia o quanto eu me envolvia, assim, num lugar, eu assumia lugares que não era meu, entende? Então, assim, pra mim, isso foi muito, assim, é um crescimento e um fortalecimento muito grande, porque quando você entende qual é o seu papel e qual é o seu lugar, e eu tô aqui até esse ponto, esse daqui já é seu. Então, assim, eu consigo Uhum. hoje ter mais tranquilidade, mais clareza, mais leveza, e eu vou embora, ó, tranquilamente, né, nos meus ombros aqui, não tem nada pesado mais. Mas eu custei tirar essa venda dos meus olhos. Eu consegui tirar essa venda quando eu fiz um exercício com você na constelação, porque eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu não me lembro, gente. Ela tá Ela, falando de coisas que eu não me lembro. mas ela me facilitando trazer esse meu processo, tinha uma parte lá que ela, assim, eu estava visualizando como se eu estivesse levando luz para pessoas. E eu senti um peso muito estranho nas minhas. Eu não dou conta, Mônica, não quero, não tô afim. E olha que no meu dia a dia, a minha forma de falar nunca foi essa. Sempre foi, Uhum. não, vou te ajudar, tô aqui para isso. Sempre foi assim, tava pesado para mim,
mas eu sempre estava ali disposta a ajudar. Mas na constelação aconteceu uma coisa muito interessante, porque a gente não mente, a gente sente mesmo, assim, o sentimento vem muito forte na gente. E aí eu olhei e falei assim, Mônica, quero não. E assim, na minha mente veio um homem na minha frente, primeiro um homem para como se eu tivesse que mandar luz para essa pessoa, depois outras pessoas, e eu olhava, hum. Quero não, Mônica. E a Mônica, tá, então fala assim, tá pesado pra mim, é novo pra mim. Eu lembro direitinho das frases que você falou. Eu falava, é novo pra mim, Mônica, tá muito pesado. E aí eu lembro, gente, como se fosse hoje, ela falando assim, eu vejo você, e eu vejo você, e eu vejo seu pai e a sua mãe através de você. Foi uma frase que eu falei, mas que tirou todo o peso das minhas costas. Então, quando eu entendi que eu realmente estava assumindo um papel que não tinha necessidade, que estava assumindo um papel que realmente não fazia sentido nenhum assumir, que era eu mesma que estava cavando os pesos nas minhas costas, e eu só consegui ter essa visão porque eu tive a oportunidade de passar por esse processo. Então, o tanto que é Amiga, importante. eu nem lembrava Pode disso, falar. juro. Não, não, nem lembrava Sério, tem disso. tanto tempo. E assim, para mim, eu vejo assim, o tanto que é importante, só reforçando isso aqui, porque a gente está passando por esse processo. A gente deu o sim aí, né? Abrimos nossa primeira turma, que é o PRP, tanto eu quanto a Nath, que a gente está auxiliando as pessoas a se posicionarem na internet com um propósito, né? Alinhado com o que realmente eles sentem no coração delas. E a gente está lidando ali diariamente com eles e observando mesmo o potencial deles e observando o tanto que é desafiador a gente olhar para si e ver que existem situações que realmente eu preciso olhar que o problema pode ser em mim, pode ser não, né? Que você tem que tomar decisões certas na sua vida, Oi, Francisca! Que você que tem que tomar as decisões certas na sua vida, que você que tem que tomar a rédea ali para você conseguir ir fluindo com leveza dentro do que arde no seu coração. Mas na minha mente, antes eu olhava para você, Mônica, ou para qualquer outro tipo de terapeuta que vinha na minha vida, eu até falei isso no vídeo, eu olhava como se Deus vai me curar, Deus que vai me dar força, e eu não preciso dessas pessoas. Era como se eu tivesse Uhum. uma situação de egoísmo, né? E pelo contrário, parecia que quanto mais eu excluía, só vinha cliente assim para mim, terapeuta, por isso que eu vejo que era como se fosse uma cura mesmo que Deus foi trabalhando dentro de mim, uma limpeza para que eu estivesse pronta para assumir o meu lugar, para abrir caminhos para as pessoas, e assim as pessoas vão tendo. Hoje eu sinto assim, ó. Eu vejo Mas, você com seu trabalho, eu vejo a Ingrid, eu vejo as outras pessoas, é como se eu tivesse na minha mente, olha, gente, eu conheço uma coisa tão maravilhosa, eu não estou falando para as pessoas que existe esse caminho. Então, assim, se você tá com essa dor aí, ó, se você tá confuso, tá com falta de confiança, não sabe, a constelação para mim me ajudou a tirar essa venda dos meus olhos, entender o que realmente estava me pesando e o que realmente fez sentido para mim dentro do meu propósito de vida. E ia ser uma coisa que eu iria procurar? Com certeza não. Foi uma coisa que a vida me trouxe de presente. Então, por isso que às vezes a gente está aqui falando nesse vídeo, a gente não sabe quais são as pessoas que estão chegando isso. Mas que as pessoas certas, essa mensagem vai chegar, né? E é assim que eu acredito no marketing com o coração, né? Que a gente se abre e as coisas vão fluir ainda. com Diga, certeza, amiga. Camila. E como é lindo esse olhar, né, da gente poder olhar para o outro, fazer aquilo que a gente sente que pode fazer, ajudar, mas é como o próprio Bert Helling fala, ajudar em ordem, ajudar sabendo que aquela Uhum. pessoa tem a força dela, que ela tem o pai e a mãe dela, digamos assim, né? Ela tem um sistema familiar ali com ela e que a gente pode fazer um pouco a nossa parte, digamos assim, né? E que cada um pode fazer a sua parte. Então isso é tão lindo, né? Só que a gente não sabe, a gente não aprende isso na escola, todas essas esse olhar, né? E aí isso assusta a gente, dá uma resistência, né? Esse nome, constelação, parece uma coisa de astrologia, mas não tem nada a ver.
é porque a palavra em alemão, ela é uma palavra que ela quer dizer, ela tem um sentido mais ou menos como se fosse conectados, sabe? E aí, para traduzir, como ia criar uma abordagem terapêutica falando com o nome conectados? Ia ficar um negócio meio estranho, né? E aí encontraram esse nome constelação familiar, porque quando a gente olha assim de cima, ou assim, que as pessoas estão ali na constelação do nosso sistema, parecem as estrelas no céu. A gente não olha para o céu, não parece que tem um desenho mesmo, mas não tem nada a ver com astrologia, assim, né? Com todo respeito ao estudo da astronomia, da astrologia, mas não estão ligados. E é isso, assim, quantas coisas a gente não sabe e por não saber a gente julga. Eu, no meu julgamento, na minha ignorância, sempre julguei o marketing, eu tinha maior resistência. A Camila, na resistência dela, e a Nath tinham com as terapias. E eu queria falar uma coisa aqui, Camila, que você falou sobre Deus, né? Que você acreditava que Deus ia te curar. E, na verdade, gente, quem nos cura somos nós e Deus mesmo. O outro, ele é só um instrumento, né? Então, Deus capacita cada um de nós para dar o nosso melhor. Então, tem a Cris Nascimento aqui, make-up, provavelmente ela faz maquiagem. Se a Cris é uma artista, amiga. Ela é, assim, um brilho em pessoa. Se ela não coloca o serviço dela à disposição, eu que não sei me maquiar quando eu quero ir numa festa, quando eu quero ficar mais bonita, a quem eu vou buscar, entende? Deus está me colocando a Cris na minha vida para ela me deixar mais bonita. Então, assim, não deixe de ser uma ação da vida, uma ação divina, um sagrado que está se manifestando através de cada um de nós, né? E assim, a Cris falou uma palavra muito bonita, que é a palavra que vem seguindo no meu coração esse tempo todo, Mônica, que é a palavra permissão. Né? Assim, quando a gente se permite, né? Porque muitas vezes é a gente mesmo que não se permite, né? Então, assim, eu escutei uma frase esses dias que foi muito, mexeu muito comigo, que foi, às vezes você está esperando Deus abrir o mar para você se permitir, né? Para você botar o pé. E Deus está só esperando você botar o pé. E aí, assim, tá, mas e aí? Você vai ficar nessa até, né? Até quando? Então, assim, você se permitir a se movimentar para um lado ou para o outro e testar, porque, assim, a gente é muito, às vezes nós somos nós mesmos muito cruel com a gente mesmo. Então, assim, a gente não se permite, a gente não permite testar. O marketing mesmo, eu gosto de falar marketing com coração. O que é o marketing com coração? É o marketing focado em pessoas, que se conecta com a sua verdade, com a sua essência, que você tá ali entendendo o que tem dentro de você, o que faz sentido para você, você vai levar a sua mensagem para o mundo, mas também você vai estar com um olhar específico para o que faz sentido para o seu cliente. Tem essa troca, né? O que faz sentido para você e o que faz sentido para o seu cliente. Nós trabalhamos com gatilhos mentais, trabalhando com ferramentas, com tudo mais alinhado à sua linguagem. A gente não quer saber, assim, o que é a ideia, que as pessoas têm muita resistência em relação ao marketing, a questão da cópia, da copy, eu tenho que fazer com essa palavra, com isso aqui. Não, quando você... O gatilho, para mim, que mais converte é o gatilho da autenticidade, que é o gatilho focado no quando você é verdadeiro, quando você se expressa. Não tem uma postagem que eu vejo de pessoas que são verdadeiras, que se abre o coração, que fala realmente que elas não se conectam, que as pessoas não se conectam com ela. E a ideia seria mais ou menos essa, né? Então, assim, das pessoas se permitirem. E o marketing é muito isso, é teste. Só que o teste, por muitas vezes para as pessoas, Mônica, é tipo assim, é uma cura, porque eu não me permito errar, eu não me permito testar. Exatamente. Então, assim, eles querem saber assim, o que eu vou fazer para dar certo. Não tem como eu te dar essa resposta. Cada nicho é de um jeito, cada pessoa reage de um jeito, cada área é de um jeito. Então, a gente vai testando e alinhando de acordo com a necessidade do seu cliente, com o que você tem para entregar, e a gente vai se permitindo testar, ver se faz sentido, se não faz, avalia e cresce ou testa outra coisa e vamos continuando. Então, é muito, por isso que a gente lançou o PRP só para complementar. E assim, a galera veio pensando que ia ser o marketing digital e primeiro a gente quis
muito bem que eles tivessem a consciência de cuidar primeiro deles, do coração deles, do que realmente é a mensagem. Porque a estratégia em si, o marketing em si, todo mundo vai aprender isso. Daqui uns dias, todo mundo isso aí, todo mundo vai estar sabendo fazer. E vai ser, se não fizer, tá morto, não continua nos negócios. Então, assim, faça chuva, faça sol, a galera vai ter que aprender a fazer isso. Só que se elas não estiverem alinhadas com o que faz sentido para elas, elas vão desistir muito fácil. Elas vão parar, elas não vão prosseguir, porque não vai fazer sentido. E é muita dor ali que a galera vive, né? Então, por isso que a gente fica muito forte nisso. Tipo, se conecta com o que faz sentido para você poder ir ali com mais fortaleza, porque vai vir a galera para você. Quando vir, chegou, e aí você continua fluindo com a sua mensagem, vai entregando de uma forma mais conectada. Mas o medo das pessoas, né, a falta do autoconhecimento, a falta da preparação faz com que elas não evoluam no marketing. Então, cada um, por exemplo, a Cris mesmo trabalha com a questão da arte, da beleza, ela falou que cortou o cabelo aí, eu quero ver, Cris. Mudou o visual. Que tem toda essa questão dessa arte em si, mas a arte dela é só um chama para o que realmente ela tem de missão no coração dela, né? Então, assim, todos nós temos uma arte, mas isso não nos define, né, Mônica? Então, assim, Exatamente. Cada um do seu jeito vai trazendo o que realmente é o seu ponto de atração e o que faz diferença na vida das pessoas. Então, assim, é muito importante a gente cuidar desse lado, desse coração da sua verdade, do seu autoconhecimento, para que você tenha essa segurança, essa confiança, essa fortaleza para você ir cada dia. Porque, olha só, Mônica, eu fiz a constelação com você tem quantos anos? Uns 2 anos, né? Ou mais? Já tem 2 anos. Você estava na Realiza, ano passado você fez a outra, né? Presencial. Assim, gente, a constelação eu fiz e o que eu vi lá foi muito forte para mim, estava muito claro, assim, para mim, meu propósito é esse, minha decisão é essa, o que eu tenho que fazer é essa. Mas eu tinha tantas coisas ainda para ser trabalhada, para ter uma segurança, e assim, não foi assim, a constelação foi um pequeno passo que eu dei, que eu tive essa visão da clareza, mas eu tive que continuar no processo. Eu vou continuar no processo, que aí eu vou me limpando, mas eu não me permiti parar por conta disso. Eu fui testando, fui aqui, Camila, até que chegou o momento de se permitir. Pode falar. A única diferença que tem da gente e das pessoas que, digamos assim, a gente olha e parece que elas estão mais na frente, seja no marketing, seja em que for que a gente olhar, é que talvez essas pessoas elas não tenham desistido. Elas continuaram. Tinha o quê? Não tem o quê? Elas não desistiram, elas continuaram, elas persistiram, né? E eu costumo dizer isso, assim, a gente não sabe, gente, qual é a fórmula. A gente sabe que a vida é um caminho. E eu sinto isso, assim. Eu vou numa direção, aí um montão de coisa acontece. Eu conheço pessoas que me ajudam, que acrescentam. E aí então, é o quê? É a vida se manifestando, né? E a vida, ela quer se manifestar. Essa vida a gente pode chamar de Deus, a gente pode chamar, mas do nome que você quiser, assim, né? De acordo com a sua crença religiosa, porque é uma coisa que quer ir para frente. E a gente fica pensando, né? Mas e se eu fizer? Será que vai dar certo? Pode ser que no primeiro momento não dê, né? Pode ser no primeiro momento que a gente tem que refazer, mas tudo bem, esse persistir que faz toda a diferença, sabe? E como é que eu conheci a Camila? Porque a Ingrid me chamou para participar de uma reunião e eu disse sim. Aí eu conheci a Camila e foi ótimo, a gente se conectou, hoje a gente está aqui. Então, assim, se eu não tivesse ido naquela reunião, talvez hoje a gente não estivesse aqui. E quantas coisas legais aconteceram na minha vida, na vida da Camila também, não quero ser arrogante, achar que foi eu que fiz tudo, não, mas porque eu pude, de alguma forma, ajudar, e quantas coisas ela pôde me ajudar. Então é isso, gente. Se alguém aqui se sente travado, né, no seu negócio, na sua vida, no seu relacionamento, seja no que for, porque tudo, na verdade, é empreendedorismo, né? Criar filho, casar, tudo você vai empreender algo, porque tudo é desafio. A gente não sabe como é que vai ser o casamento. A gente
quer que seja maravilhoso, mas a gente não sabe, né? Então, assim, filhos, quem aí tem filhos, sabe? É lindo, é maravilhoso, mas a gente não sabe como é que vai ser, né? Então, assim, é, tudo é desafiador, né? A gente não nasce sabendo, né? A gente vai aprendendo no caminho. É isso Então, mesmo. nosso tempo está acabando. Eu quero Isso que eu ia te só falar, quanto tempo a gente agradecer tem? a todos que estão aqui, né? E dizer assim, né? Quem quiser sentir um chamado e achar que está precisando, para essas pessoas que estão aqui na live, ou que são do PRP, né, Camila? PRP. Uhum. Isso. Aqui na minha bio tem um link, você me de constelação familiar, falando, eu sou do PRP, eu estava na live, eu É assisti o a link live do seu depois, WhatsApp, né, amiga? até amanhã Uhum. eu vou dar um preço super especial assim para vocês que são alunos aí da Camila e da Nath, tá? Então me manda um oi para a gente conversar Uhum. sobre isso Que no bom. privado. E é isso, assim, sabe? Eu também, Camila, assim, ontem eu estava vindo com os amigos muito queridos também de Alto Paraíso, e eu estava falando para eles, eu falei assim, nossa, às vezes a gente reclama um pouquinho de alguma coisa, né, que não sai do jeito que a gente queria, a gente fica meio frustrado, mas eu falo assim, pensando certinho, eu não tenho nada que reclamar, só tenho a agradecer, porque a vida também me traz pessoas muito maravilhosas, sabe? Você é uma delas. E eu tenho Uhum. certeza que esse Gratidão. pessoal aí que está com vocês, com você, com a Nath, eles estão super desabrochando, porque vocês realmente se Tá lindo complementam, o processo. né? A Camila é toda Uhum. sorridente, a Nath também tem um sorrisão lindo, mas a Nath já é mais séria, assim. E é muito legal isso, essa energia de Ela não é vocês tão séria duas. assim, não. Ela é só no começo, ela é observadora no Sim! começo, mas logo ela se Mas quem abre. olha para vocês assim, do primeiro momento, percebe, acha que, né? Mas é muito legal essa energia de vocês duas. É o bonito E da outra vida, né? coisa, Essa diferença, né? e quebrar esse paradigma da competição. Vocês são amigas, vocês são da mesma área e vocês se complementam, né? Então a gente pode se Sim, sim. complementar, porque se a gente olhar a natureza, tudo ao nosso redor se complementa, né? O dia com a noite, a água com a seca, tudo, se a gente olhar, né? A natureza ela se A gente complementa. fala Então a muito do gente quebra-cabeça, né, amiga? Cada um tem uma pecinha que se complementa mesmo, né? E quando falta, a gente está sempre buscando aquela peça que possa nos complementar, né? É isso, pois assim, mas eu também só tenho te agradecer, Mônica, pelo convite. E assim, gente, para mim é só assim, se vocês sentirem no coração, se permitam a vivenciar esse processo, mas também, além de tudo, a palavra permissão seria a palavra que eu deixaria aqui para vocês. Se permitam a cuidar de vocês, a olhar para a vida de vocês, a se permitir a olhar para situações até mesmo que machucou, que não foi legal, que não está a fim de olhar. A gente fala muito isso no PRP, que a nossa história é o nosso valor, né? Que a gente tem um tesouro ali, tem um porquê a gente ter passado por certas situações na vida, né? E ressignificar tudo isso faz muito sentido. Então, assim, no meu coração sim. mesmo, eu tava com muito forte meu coração de fazer essa live com você, para tentar, de uma forma assim, mais simples possível, desmistificar todo esse medo que as pessoas têm, que acreditam que é uma coisa igual eu achava, né? Que você vai me levar para o lugar, eu vou ficar lá. Não é assim, é super tranquilo e assim, se vocês puderem, se permitam e vivenciem o processo, ou então procure a Mônica é uma pessoa super aberta, é só pegar o link dela aí no WhatsApp para conversar, para ver se é vocês mesmos, se tiram suas dúvidas. E E assim, eu que são pedacinhos de luz que a gente vai trazendo. E existe esse caminho aqui, ó, existe esse aqui também. Você não pode ficar parado. Bora se movimentar. deixa só para fechar, assim, se alguém aqui, né, estiver assistindo, vai acabar já. E Tá. tem medo do julgamento, né, das pessoas até do seu sistema familiar, o melhor que você pode fazer pela sua família, pelas pessoas que você ama, é ser você. Mesmo que no começo seja muito desafiador, mas logo depois isso vai desabrochar. Então, vai acabar aqui. Eu quero agradecer muito a todos vocês e